Então vamos lá, pessoal, é o seguinte, como é que vocês estão aí, tudo bem? A gente tá aqui, eu sou Emanuel Aragão, essa aqui é a Maria Flor. Oi, pessoal. Eu tô aqui, a Foxton me convidou para vir aqui nesse espaço para pensar junto com vocês um pouco sobre a paternidade, ou o que pode ser, o que pode ser a paternidade. E aí eu, que não gosto muito de ficar sozinho, achei que era bom convidar a Maria Flor, que é essa pessoa maravilhosa aqui, que está aqui do meu lado, que é, bom, mãe do Vicente, que é meu filho. Então ela é também minha, não necessariamente seria, mas ela é minha esposa, né? Você quer se apresentar agora? Fique à vontade. Por favor. Eu sou Maria Flor. Eu fui convidada pelo Emanuel, que é pai do meu filho, o Vicente. E do Martim também. E do Martim também, meu enteado. E a gente vai conversar um pouco sobre paternidade aqui. Certo. Então eu fiquei um tempo já, a gente já fez um monte de vídeos discutindo várias coisas. Você sabe um pouco que a gente já conversou, não vamos fingir que você não sabe, você sabe. Não vamos fingir. Então tá, mas tem alguns temas que a gente não conseguiu elaborar nos vídeos mais curtos, que eu acho que seria legal a gente tentar aqui junto, e acho que de verdade, acho que você poderia dizer coisas que eu não consigo dizer, por razões diversas. Eu queria começar perguntando para você sobre o que você acha dessa ideia da paternidade ativa, desse conceito paternidade ativa, e o que você acha, e por que você acha que não existe, assim, por exemplo, maternidade ativa? Por que não é uma coisa que a gente fala sobre sua maternidade é ativa? Por que a gente não tem esse diálogo? É maravilhoso, né? É. Queria muito uma maternidade passiva. Como é que deve ser, né? Mas aí, como é que a gente ficou pensando sobre isso, sobre o que é esse negócio, e não é, parece simples, mas não é tão simples, porque o negócio que é assim, como é que um pai faz para se inserir no esquema, né? Parece óbvio, talvez, pô, vai lá e faz o seu negócio, tem que fazer, né? Mas o que é que você tem que fazer, né? O que é que você tem que fazer? Como é que faz para saber o que tem que fazer primeiro? É. E aí a gente tem essa cartilha que a gente achou de indicações do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. Você poderia, por favor? Vou ler para vocês. Obrigado. Uma cartilha, a gente pode, enfim, divulgar depois aí, tal, do que é a paternidade ativa, quais que são, o que define uma paternidade ativa. Tá aqui, Ministério da Saúde. Vai. Como exercer uma paternidade ativa. Cartilha para pais. Serviço público. É um serviço público, gente. Aqui, não sério. É uma coisa... Não é, a gente não está aqui de bobeira. Não. Então, o que é exercer uma paternidade ativa? Então vamos nessa. Paternidade é o ser pai. Acabou. Independentemente de como se tornou pai. Tá. Já a paternidade ativa são as ações, é o cuidado físico e emocional que se dá ao filho. É a maneira única de olhar, de falar, de cuidar da criança. Praticar a paternidade ativa também é compartilhar com a sua parceira da decisão de ter ou não filhos e qual a melhor forma de tê-los. Esse envolvimento traz como possibilidade melhor qualidade de vida e a criação de vínculos afetivos mais fortes e saudáveis para todos. Sim. Arrasaram, né? Sim. Sabe algumas ações que você pode realizar para exercer uma paternidade ativa? Aí tem uma lista. Isso aí que é o negócio. Eu queria convidar o pessoal em casa para ir ticando, para ver quantos pontos você faz no final. Eu posso dizer quantos pontos você vai fazer? Pode. Tá. A gente, vai. Participar das consultas de planejamento reprodutivo. Ponto. Você foi. Fui. Apoiar a parceira durante a gestação, o parto e o pós-parto, estreitando o vínculo familiar. Arrasou. Beleza. Realizar as consultas de pré-natal com a sua parceira. Foi em todas as consultas. Inclusive, chorava nas consultas, que eu queria ter chorado, mas não podia porque estava o cara chorando, entendeu? É uma situação. Aí a médica olha e fala, ele tá bem? Tá, né? Tá roubando aqui todo o meu momento. Isso é legal de falar até, porque como... Pera, deixa eu acabar. Desculpa, eu queria falar sobre mim um pouco. Tá. Realizar os exames solicitados durante as consultas de pré-natal. Foi também. Ser carinhoso, afetuoso com seu filho e sua parceira. Compartilhar com a parceira as tarefas domésticas. O carinhoso deu uma titubeada. Não, você não é carinhoso assim, tipo, obviamente carinhoso, né? Tá. Mas você é muito carinhoso. Você acha que, assim, esse negócio o homem, o pai, nesse sentido, tipo eu, tem mais dificuldade de demonstrar carinho ou não? Não faz sentido? Acha que faz sentido? Acho que depende do homem, mas acho que a maioria dos homens tem dificuldade, Você né? acha que os homens se sentem ameaçados nesse momento de demonstração de afeto? Acho que sim, acho que o homem demonstra o afeto de uma forma um pouco mais desencontrada, menos elaborada, né? Sim, continua, desculpe.
Compartilhar com a Jobim parceira como as pai. tarefas domésticas. Eu podia fazer um podcast só sobre isso. Isso já é mais difícil. Já é mais complicado. Compartilhar com a parceira os cuidados com a criança, como dar banho, trocar fralda e roupas, alimentar seu filho, colocar para dormir, entre outros. Aí já complica mais. Já vai complicando a vida dos caras, né? Daí, acho que esse é um ponto importante. Acho que dos a gente caras, pode pelo menos, falar. acho que a gente pode falar dos caras, partindo de mim como exemplo de indução, né? Assim, indução no sentido de pensamento, né? Tá. Pensamento indutivo. Você pega um exemplo, enfim, mas pensando que eu sou um case, assim, de homem. Não, Cara, você é um Tá. case de homem. mas aí, Você é um bom case. eu sei, mas ainda assim um bom case no sentido de que também tem muitos problemas, né? Muitos problemas. Então, mas essa parte aí que trata, isso a gente falou muito nos nossos vídeos mais curtos, é essa parte que trata do negócio de cuidar no sentido de cuidar, né? De cuidar da lida ali e tal. Sim. É mais difícil, né? Eu acho que assim, tem uma coisa, né, que é muito engraçado, que os homens, eles, quando o bebê nasce, né, vai pra casa e tal, e tem uma coisa de... acho que os homens geralmente são incentivados a dar o banho, né? Tem a coisa tipo assim, o pai dá o banho, o pai dá o primeiro banho, e aí tem uma coisa de que eu vesti a primeira roupa. você vestiu a primeira roupa. É verdade. E você é muito bom de vestir roupas. Sou. Você às vezes é melhor do que eu, porque ele acaba aceitando mais. Ele acaba vestido preto. Ele acaba vestindo... facilita o processo, é verdade. verdade. Ele aceita mais facilmente. Ele o Vicente aceita mais facilmente. você vestir ele do que às vezes eu vestir que ele me zoa, né? Sai correndo pelado, enfim, aquelas coisas. Coisas que você só faz com a sua mãe. Mas, então tem essa coisa de que o pai dá o banho. Só que isso, né, vai ali durante um tempo, funciona e tal, mas depois a coisa às vezes se perde, né? Aí tem o lance da licença paternidade e licença maternidade. Tem, a gente né? vamos chegar lá depois. Tá, mas isso é um assunto também importante. Mas você tá em casa sempre que você poderia Eu dar estou tão vários cansado. banhos, mas você tá muito cansado, entendeu? E aí você pergunta pra ele, você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? E aí ele fala, com a mamãe, sempre, né? Então, isso é muito cretino da parte isso é muito do, cretino da parte. Quando você pergunta isso, eu tenho ódio. Porque a gente sabe, né, que ele vai querer a mãe via de... Eu tô falando de uma criança de 2 anos e meio, né? Isso vai mudando ao longo da vida, mas nesse momento, sim. A gente tem uma chance melhor quando tem o irmão mais velho em casa que ele quer tomar banho com o irmão. Aí também funciona. Mas, não, sim, o Martim dá banho nele direto, né? Isso é muito legal também. Mas esse lance que acontece, eu acho bem importante de falar para os pais, assim, que estão aí vendo esse negócio, que tem lá uma dupla acontecendo, né? A mãe, ela começou o rolê antes, né? Nesse modelo aqui nosso. Fala. Não, porque eu ia começar falando um pouco, você fez a pergunta e acabou que eu não falei, né? O que é a paternidade ativa, né? É você ser pai, mas é tipo aquele clássico, não basta ser pai, tem que participar. Mas a mãe, não tem como a mãe ter uma paternidade, realmente é difícil. Mas uma mãe ter uma maternidade que não seja ativa. Porque a mãe, né, se ela vai gerar aquela criança, ela tá ali, ela já está ativamente gerando um ser humano dentro dela. Então isso já é uma ação... Tá gerando órgãos e pessoas. Nossa, criando pulmão e fígados e, enfim, né? Todo um sistema, um cérebro. Então já é muita ação que você está fazendo, mesmo quando você está... Tá na atividade. Mesmo quando você está meio passiva, de certa forma, né? Porque Sim. aquilo está acontecendo Em você. à sua revelia. Mas quando nasce, não existe você ser. Você vai ter que amamentar aquele ser, né? E mesmo que você não amamente, sei lá, por algum motivo, você vai ter que lidar com não amamentar, com a frustração de não amamentar, com a dor que você vai sentir, com o peito que vai como chama aquilo? Empedrar. Então tudo isso faz com que você tenha que lidar com aquilo, né? E tem toda uma relação também que você constrói ali naquele primeiro momento com o bebê, que não tem como você ser passivo em relação àquilo. Você é ativa, por mais que você esteja exausta, por mais que você pense, meu Deus, que desespero, por mais que você pense, por que eu fiz isso com a minha vida? Você vai ter que fazer, porque é uma coisa quase, sei lá, animal, de meio assim, eu preciso fazer aquele bicho sobreviver, né? E o pai fica um pouco olhando aquilo tudo acontecer, né? O pai pode ficar como espectador do negócio, Ele né? pode ser só um espectador do negócio. Nesse sentido, a ideia de que a paternidade ativa é fazer um movimento para entrar no esquema, né? Você tem que ser um intruso mesmo, eu acho. Você tem que ser
Você tem que ser um pouco inconveniente, porque às vezes não te querem ali. É total. Tem essa ideia na psicanálise, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é assim, para que serve esse cara, essa figura masculina, nesse caso aí, né, no esquema de ter um filho, né? Então você pensa que tem uma dupla ali formada, né? Então tem assim esse bebezinho que tudo que ele precisa basicamente está na mãe. Né? Tudo que ele precisa ele pode encontrar nela. Tudo que ele precisa para sobreviver, é muito louco, né? Tudo que ele precisa para sobreviver está naquele outro corpo ali, vem de lá. E que um pouco a função desse cara é aos poucos, não assim de cara, mas fazer uma interrupção dessa dupla. Aos poucos conseguir separar essa dupla para que esse bebezinho que vem a ser que vai virar uma criança, para que ele possa se interessar por outros objetos do mundo. Quando eu falo objetos, eu quero dizer assim, coisas que satisfazem nossas necessidades. E a mãe é o primeiro objeto. Não é objeto, estou falando objeto de satisfação das necessidades. É assim que a psicanálise fala as coisas para ficar mais chique. Mas então tá. Então esse cara vai ter que interromper essa relação para que esse bebê e criança possa seguir, e possa, né, descobrir coisas, tipo viajar, comer coisas, comer, né, para que possa comer, né, também para começar. Mas nesse sentido é um processo de intrusão. Ele vai ter que falar, cara, eu vou entrar aqui. E várias vezes a mãe e o bebê, ou pelo menos o bebê, vai dizer não te queremos aqui. Você está atrapalhando. E aí nessa hora é muito fácil falar, cara, eu tentei. Mas eu ele não quis dormir comigo. Não quis. Ele não dorme ele comigo. Ele quer trocar a fralda com você. Ele prefere comigo, você. Ele tal. chora muito. Ele chora. Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, quando lá para os 7 meses, né, que eu estava 7 meses sem dormir praticamente, que... Só localizando, o Vicente era um bebê que mamava de hora em hora. Só estou dizendo que você falou assim, isso talvez não tenha que acontecer no começo. Eu não sei, eu acho que eu discordo um pouco. Isso tem que acontecer, tem que ser sempre. Isso tem que ser no hospital, assim. Você nasceu, esse pai, ele tem que ter função, ele tem que pegar, ele tem que fazer. Porque essa dupla, ela vai se construir, né? Mesmo que ele tente atrapalhar. Muito rapidamente. Mesmo que o pai tente atrapalhar, essa dupla ela é mais forte do que o movimento de intrusão do pai. Sim. Então, como é que desde do comecinho ali, eu acho que tem que pegar, porque você também precisa aí ser parceiro da sua parceira, né? Sim. Porque a paternidade ativa também é cuidar da sua parceira. E quando você cuida do seu filho, você de algum jeito está cuidando da sua parceira também. Então, quando eu, por exemplo, o Vicente mamava enlouquecidamente, e aí com 7 meses, que ele já estava comendo pra caramba e tal, que você falou, cara, você precisa dormir. Eu falei pelo meu bem também, não foi só por preocupação com você, foi também, eu sou uma pessoa generosa pra caramba, mas tava ruim a situação geral da casa. Ninguém dormia. Ninguém dormia. Mas quando você falou, eu vou tirar a mamada da madrugada, foi uma coisa incrível. E foi muito difícil. Foi, pra mim também. Foi muito difícil. Pra todo mundo foi difícil. Mas 2 coisas aconteceram. A gente passou a dormir razoavelmente. Ele passou a dormir também. Ele passou a dormir, que é muito importante, que o bebê durma. E você também criou um vínculo com ele quando você fez isso. Um vínculo de violência no começo, porque ele me batia muito. Ele te batia, porque você sentava na cadeira de amamentação, que era uma coisa que você não devia ter feito, mas você sentava. Eu ficava muito ofendido de não poder sentar na cadeira de amamentação. Falava, quem é esse cara para dizer que eu não posso sentar na cadeira? Só que também tinha uma coisa que eu tinha que fazer, que era muito difícil, que era ser passiva. Que era ficar deitada. Tem essa briga clássica desse dia, lembra? Que era ficar deitada, ouvindo ele espernear, percebendo que ele estava incomodado de não me ter ali, né? Sim. E aceitar isso. Falar, cara, ele tá bem, ele tá com o pai dele, eles têm que se entender. Isso é uma coisa que várias vezes eu falo pra mim mesma, assim. Eles têm que se entender. Porque não dá pra eu ser só eu a referência. Sim. Tem uma coisa, a gente tá falando dessa realidade, desse bebê que foi... Porque a amamentação, como que isso vai ser feito para cada pessoa, é muito diferente, né? A gente não está aqui de jeito nenhum dizendo que você tem que fazer assim, tá? A gente está contando de uma experiência nossa. Tem um monte de gente que vai mamar. Eu mamei até 2 anos de idade, por exemplo. Não, a gente está falando, claro, da nossa experiência. A gente está contando uma história. Não, para deixar claro que não é assim. É só porque o que estava acontecendo com a gente é que a gente estava muito mal já, de não conseguir dormir mesmo, porque era realmente de hora em hora. Os primeiros 3, 4 meses foram de enlouquecer mesmo. Sim, E aí isso também fazia, como a gente ficava muito mal, ele também ficava mal, porque o estresse da casa aumentava largamente. Então, quando ele começou a dormir um pouco mais, tudo melhorou.
E ele melhorou, e ele já comia nessa época e tal, só pra gente não parecer pessoas terríveis que estão lá tiraram a tirando o mamada da alimento da madrugada criança, e tal, e com tá esse 7 pai meses. brigando com esse filho. Mas eu acho que isso também a gente tem que pensar que cada família, né, cada estrutura familiar, cada família vai entender o que é melhor para esse núcleo familiar, né? E o que você é capaz de fazer, né? O que você dá conta de fazer, o que funciona para você. Então, nesse sentido, não tem regra nenhuma, né? Sim, sim. Enfim. Mas aí nesse momento é engraçado, porque esse foi um momento de intrusão mais claro, talvez. Eu estava lá desde o início, tá? Presente, blá blá blá, tudo isso estava acontecendo. Com um mês eu voltei a trabalhar. Um mês, né? Eu consegui parar um mês, o que já é uma realidade que não é frequente, vamos dizer assim. Não, para pais que estão lá, porque tem pais que não estão lá, mas para os pais que estão lá, eles têm 5 dias de licença paternidade, né? Então, aí eu voltei a trabalhar e tal, então eu estava lá ainda, mas menos, a partir daí menos. Então, porque é um absurdo, né, os pais só terem. Porque também, o que adianta você fazer uma cartilha do Ministério da Saúde se, na verdade, o incentivo deveria ser... Do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho deveria falar, cara, tem que ser lei, os pais têm que poder ficar em casa com os seus filhos. Mas aí eles têm que ficar em casa com os seus filhos. Sim. Né? Pra eles ficarem... Não é ficar bebendo no não bar é com o ficar parceiro. saindo com o parceiro, bebendo cerveja, vendo jogos de futebol. Mas vamos voltar aqui ao momento de intrusão, a cena da intrusão, a cena da interrupção do negócio. Da coisa. E aí, porque a amamentação é um negócio seríssimo, né, para a parceria, para essa dupla que se forma. Muito sério. A amamentação é um negócio que vai... Que não é simples. Você está pensando sobre esse negócio de ter filho e tal, pode ser suave, mas pode ser um terror e pânico, assim, também. Pode ser. Tudo e mesmo pode que ser. não seja uma amamentação, né, que seja uma mamadeira, por N razões, esse momentinho em que você pega o bichinho e bota no seu colo e alimenta esse ser, isso é uma conexão que se forma ali, Sim. né? Muito séria. Sim. Agora, só pensa. Horrível, né? A gente não quer que isso aconteça com ninguém, com nenhuma família. Mas a mãe pode não estar lá, por N motivos. Sim. E aí esse pai vai ter que dar esse jeito. Vai. Não, aí você pode ter... Tô dizendo assim... aí você pode ter todas as estruturas possíveis, todas né? as estruturas possíveis. Então, mas exatamente. A gente está pensando no nosso... A gente está pensando no nosso formato, eu sei. Mas eu digo, o pai, ele pode estar ali também nesse momento da amamentação. Sim. Porque ele pode ter a mamadeira que é dele. Sim. Você pode não querer dar a mamadeira, tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. A gente tentou, mas então, nesse momento a gente tentou a mamadeira. Mas eu não queria a mamadeira. Você não queria e ele não queria. Ele não queria, mas... A dupla não queria. A dupla não queria a mamadeira. E eu queria tentar. Eu queria falar, eu vou conseguir dar uma mamadeira para ele. E ele ficou muito ofendido, assim, muito ofendido. E veio daí o negócio, né? Eu falei, eu vou substituir essa mamada X, porque na madrugada eram 3 ou 4. Eu vou substituir a primeira mamada da madrugada por uma mamadeira. Pra eu poder dormir até mais e aí eu dava as outras. E aí, cara, ele quebrou tudo, né? Quebrou tudo. E aí o que aconteceu? A Flor foi uma das mais sérias. Eu tava tentando lá e ela foi lá e falou, o que você tá fazendo com ele? Então tem também esse jogo do outro lado, né? Que é assim, que é como se eu estivesse fazendo uma maldade terrível de tentar interromper esse processo que era de vocês. E ao mesmo tempo eu estava sendo demandado de não fazer o que eu deveria fazer. Então, a culpa nem sempre é brincadeira, mas é um jogo de ambivalência, sabe? Isso também é importante dizer. Mas era isso que eu estava falando. Talvez a maternidade tenha que ser passiva em alguns momentos. Então você tem que olhar e pensar, cara, agora eu preciso deixar isso acontecer. Sim. Eu preciso deixar essa intromissão rolar. Sim. E a paternidade tem que ser muito ativa. Porque... aí tem isso, né? Porque assim, o cara vai precisar, isso também é importante dizer, vai precisar fazer um trabalho. Tem um negócio que tem uma força que vai precisar ser feita, porque tem uma resistência acontecendo, que o pessoal não quer que você entre ali. Ninguém te chamou ali no sentido de por favor, precisamos de você, senão a gente não vai conseguir continuar. Não tem isso que está acontecendo. A parceira pode te chamar, precisa de ajuda, mas em muitos momentos eles podem seguir sem você, nesse sentido. Você pode se retirar, ela pode estar exausta, mas ela vai seguir porque ela está culpada, mas ela vai continuar. Então você vai ter que várias vezes entrar sem ser chamado. Entrar sendo chamado é um pouco mais fácil. Você reconhece, tenho que ir dar esse banho. Mas entrar sem ser chamado é mais complexo, né, de fazer. E tem uma resistência. Então tem um esforço mesmo que você vai ter que fazer. E aí, para os homens, é assim, por que eu vou fazer esse esforço? Por que eu vou fazer isso? Para que eu... Tá, tô de boa aqui vendo meu YouTube, minha parada, sei lá, meu futebol, ou coisas assim. Então, você vai ter que largar esse negócio que você está fazendo para ir lá ajudar.
E por que fazer isso, né? Tem uma coisa que é... Mas aí por que você teve um filho no primeiro momento, né? Ah, por muitas razões, amor. Mas se você escolhe... Você não sabia o que você estava fazendo. Você não sabia, né? Não. A gente não sabe. Isso é importante dizer, você não sabe. Não sabe. Você não sabe, não tem como te contar. Uma vez uma amiga me ligou e falou assim, você não me disse que era tão difícil. Eu falei, mas não dá para falar. Você não consegue explicar o nível de demanda, de exaustão, de loucura e de amor também que você vai experimentar. Você não consegue, mas o que eu tô dizendo é, se você foi lá, e aqui como tá na cartilha, se você decidiu junto com a sua parceira fazer isso, que é o nosso caso, então você tem que fazer isso. Não dá pra você... Não, mas é que você decidiu imaginando um filho e imaginando que você ia ser pai. Entre isso e o filho que você vai ter, o filho que você vai ter e o pai que você vai conseguir ser, é totalmente diferente, né? É tipo começar namoro e namorar, casar. Mas eu ia dizer tipo exatamente isso. Isso em relação a qualquer coisa, né? Sim. A projeção daquilo que você... Então, mas é importante dizer isso, porque você tá falando, você foi lá porque você sabia... Não, você não sabia. Você achava que sabia. Você achava que sabia. Você tinha uma imagem você idealizada. Você fantasiou, você falou, vai ser muito lindo, você romantizou e tal. É os votos. Nosso bebezinho. Por isso que a gente nunca casou, porque a gente sabe que não é, mais complicado, é mentira. Então, fala. Não, fala aí. Não, mas então, aí se você... Tudo bem, você não sabia, mas aí uma vez que a realidade se apresentou para você, você fala, ok... Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Sim. Né? Mas é porque é difícil naquela hora. Várias pessoas falam, por que você está agindo assim? Que é estranho, que o certo seria agir de tal jeito. A gente sabe que é certo, mas a gente não consegue fazer o certo. Porque na hora a nossa medição de como a gente age é bem mais tosca, assim, tipo, tá ruim, não vou pra lá, aqui tá mais fácil. Fica aqui. É bem simples isso. assim, a gente mede assim. Cara, ele tá chorando muito, eu vou fingir aqui, que eu tô dormindo. Vou pro banheiro, a gente vai pro banheiro se esconder. A gente vai pro banheiro se esconder várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Então, você pensa, por que... Mas ele vai atrás de mim, bate na porta, eu abro a porta e ele entra e fica comigo enquanto eu tô no banheiro. Você fecha a porta e não abre, e ele não te chama. E quando ele te chama, você faz que não ouviu. Mas eu sei dizer não pra ele, né? Você sabe dizer não pra ele, o que é importante também. Que eu também tenho... Então, eu tenho que conseguir ser mais passiva e você talvez tenha que deixar ele um pouco ir no banheiro com você. Isso era uma briga que a gente tinha também muito, que tipo assim, cara, não é possível, eu preciso ir no banheiro, você não consegue ficar com ele, como é que você deixa ele me chamar? Você tem que conseguir. Eu tentava. Não, você tentava muito mais ou menos. Até hoje em dia. Hoje em dia ele está muito mais, enfim, né? Porque essa parceria que se forma também, essa dupla, que é uma outra dupla, que é a sua dupla com ele... Porque aí então, é isso que eu ia chegar. Por que você vai fazer essa força de uma coisa que é mais fácil não fazer? Porque você vai descobrir outros campos de satisfação que você não conhecia. Assim como você não sabia o que era ser pai, você não sabia o prazer que podia existir em ser pai. Você não tinha como saber. Você imaginava os negócios. Mesma coisa com casamento, né? Você fala, vai ser assim. Não, não vai. Mas vai ter coisa boa, que você não sabendo o que é. Você vai saber lá. Não, casamento daí é bem mais difícil, né? Eu acho. Mas tem coisa boa. Tem um monte de coisa boa, mas é mais complicado. O filho, pra mim, é muito mais claro o retorno de amor, assim, É porque o casamento é uma construção enorme de parceria, de entendimento, de compreensão, de diálogo. Filho é mais prazeroso do que casamento? O filho é mais prazeroso que o casamento. O casamento é muito mais trabalho, eu acho, que filho. Não, entendi. É? Eu acho que sim. Eu acho que o retorno do filho, de amor, pelo menos... Não, o retorno o casamento é mais trabalhoso do que a maternidade? Pensa bem, tempo. O casamento é mais trabalhoso que a maternidade. É mesmo? Eu acho que o casamento, ele é uma continuidade de ações e processos e diálogos e construção e desconstrução e entendimento, diálogo. O filho é quase uma coisa meio que é, assim, aquilo faz parte de você, você pega ele te abraça de manhã, ele fala, mamãe, lê a história pra mim. Isso é a maternidade, né? Isso é a maternidade, exatamente. Mas a paternidade tem isso. Mas não é igual, quando né? você chega e ele fala, o papai chegou! Sim. Cara, isso é incrível. Claro. Quando eu falo, oi amor, você chegou, você não sente a mesma coisa. Não, o prazer é maior, eu concordo. Prazer é muito maior. Mas o trabalho é muito maior. O trabalho é... Eu tô só dizendo que faz sentido o trabalho, porque tem um retorno de prazer
bizarro. Enorme, enorme. Mas é que a gente não consegue saber que vai ter direito, você não sabe muito bem. Não, você só sabe quando você vive, né? Você só sabe quando você conseguiu construir uma relação com esse... A gente tem um exemplo que eu acho que é bom nesse sentido, assim. Eu trabalhava todos os dias até 6 da tarde, né? E eu voltava para casa. Quando eu chegava em casa, Flor e Vicente já estavam lá, ela já tinha buscado ele na creche. E aí, o que acontecia? Eu chegava em casa e ele ficava muito puto de eu chegar. Então eu trabalhava o dia todo, tipo o homem lá trabalhando, aquela imagem, e aí eu chegava em casa, achando que eu ia ser assim reconhecido como um cara incrível, que estava provendo o esquema e tal. E ele falava, sai daqui, papai! Não! Então era horrível. Às vezes ele chorava quando me via. Ele ficava assim, tipo, deprimido mesmo. É muito ruim. E aí, o que eu fazia? Eu, maduro, né? Pessoa estudada, trabalhada, elaborada. Eu falava, então tá bom, então eu vou pro meu quarto também. Batia a porta e saía. Raiva, segunda série. Mas tinha também uma coisa que era mais fácil. Era mais fácil fazer isso. Eu falava, então tá bom, então tô livre também. Vocês não me querem aqui, eu vou ali pro meu YouTube, vou fazer meu negócio, vou fazer outra coisa. É mais fácil, né? É isso que eu tô querendo dizer. E aí a gente falou, tá muito ruim assim, mas era um clima muito ruim pra gente. Aí a gente decidiu que eu tinha que liberar uns horários para poder levar o Vicente na escola e buscar o Vicente da escola. Escola não, né? Porque, enfim, creche, sei lá, aquele negócio que eles fazem lá. Eles brincam, basicamente. O tempo que ele passa com o pessoal, socializando. E aí tá. E aí eu abri, olha só, não é exagero, 4 horários. Então 2 dias por semana eu levo ele, 2 dias por semana eu busco ele. Uau, meu Deus, que homem incrível. E no terceiro dia, quando eu cheguei em casa, depois de ter levado, buscado, eu cheguei em casa, ele me olhou e falou, papai, você chegou! E veio correndo, e desde então é isso que acontece. São 3 dias de trabalho, nesse sentido, né? De diferença. E aí, a partir daí, isso nunca mais aconteceu. Ele não chora mais quando eu volto, não tem mais isso. Não. Porque eu acho também que tem uma coisa que é a nossa... O pai vai viver uma rejeição, né? Sim. Quando ele se intromete, quando ele é o intruso da dupla, ele vai viver uma rejeição. Sim, sim. Como é que você faz para lidar com essa rejeição? Porque uma coisa é você fazer a segunda série e falar, então ninguém me quer, eu vou embora também, eu vou pro quarto. Outra coisa é você falar, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para ser rejeitado, mas dar a volta nisso? E, né, você, por exemplo, começou a entender que se você brincasse com ele, se você sacaneasse a rejeição dele, você falasse assim, então tá, então eu vou fazer uma cosquinha, não sei o quê, você já ganhava ele já começava a rir, ele já queria abraçar você, ele já queria brincar. Isso continua rolando até hoje, né? Completamente. Que ele fala, sai papai, sai daqui papai, eu não quero papai. Então, eu acho que pensar, né, para quem tá ouvindo, quais são as formas de você lidar com essa rejeição que o bebê talvez vá trazer, né? Já que você está se intrometendo nessa dupla, quais são as formas mais inteligentes? Porque, afinal, ele é um bebê e você é um adulto, teoricamente. Então, você tem que ser um pouco mais sagaz do que ele para tentar lidar com o afeto dele, que é um afeto ainda muito informação, né? Então, como é que faz isso? Como é que você, que é uma pessoa madura... A maioria não é madura, não. Mas, enfim, finge que você é maduro e tenta... Se você fosse maduro, como você agiria? Como você agiria, exatamente. E aí, como é que você faz para você lidar com isso? De uma forma mais inteligente, né? E não bater a porta e ir pro quarto. Não se sentir rejeitado de verdade. Porque ele não tá rejeitando você. Tipo, não é pessoal, não é que ele não gosta de você, né? Sim, claro que não. Sim. Então isso é... Isso você teve que aprender, né? Teve que elaborar mesmo, para entender como é que você ia fazer. Agora, não tem nada mais legal, eu, na minha vida, posso dizer com certeza, não tem nada mais legal do que pegar ele na escola. Não tem. Eu não posso dizer o mesmo. Não, o que é mais legal para você do que pegar ele na escola? Na minha vida? Uf, não é pegar ele na escola. Porque, em geral, quando eu chego lá, ele não tá feliz de me ver, entendeu? Aí teve maravilhoso. Ontem a gente foi pegar ele na escola e tinha um pai, né? Pegando. E aí ele... Nossa, e aí foi maravilhoso, porque ela olhou e falou... Mamãe. Não é a mamãe! Tipo o Baby da família Dinossauro, total, assim. Não é a mamãe! Não é a mamãe! E começou a chorar muito, né? Que não era a mamãe. E o pai...
Mas o pai ele reagiu super bem. Ele falou, cara, não, a papai que veio e Mamãe tal. tá no carro. Mamãe tá no carro, não sei o quê. E pegou, e falou, e riu, e falou, vamos lá. Ele foi, então, ele conseguiu dar uma volta, assim, e ser mais inteligente. Ele podia ter ficado... Não, pra mim tem, com certeza. Eu posso dizer, sendo sincero, realmente, que os meus momentos de mais prazer estão ligados às crianças. Mas pegar na escola não é um deles. Não é. Vicente é chato pra entrar no carro, ele reclama, tudo é função, eu não fico feliz. A gente pode fazer um podcast só sobre crianças, como fazer crianças entrarem nas cadeirinhas dos carros. E no carrinho. E no carrinho também. A gente pode fazer um curso... 18 meses. Eu não sei, eu acho que talvez a gente possa só ficar discutindo formas de lidar com isso. Várias linhas de pesquisa. Várias linhas de pesquisa. Não, porque eu encontrei uma pesquisa aqui americana sobre métodos canadense. de botar Na Austrália fizeram um estudo de bebê larga de 2 escala. anos no carro. Deve ter. Certamente tem. Mas eu ia dizer que eu acho que sim, os meus momentos de mais satisfação são com eles. Mas não são esses, são momentos de brincadeira e carinho e tal com eles. E tem vários. Quando eu consigo parar, quando eu consigo desligar da carga mental. Que você, homem branco, aqui alto, bonito, agora falando tá sério, com uma carga mental altíssima. Quando eu consigo desligar do negócio todo que tá rolando aqui dentro, da demanda, do quem eu acho que tem que ser, do que eu tenho que cumprir, tá? Pode ser assim? Pode ser, melhorou. Então, quando eu consigo desligar de tudo o que eu acho que eu tenho que cumprir aqui, que tá ligado ao trabalho, ideal do eu, assim, minha realização como pessoa no mundo, e tá com eles, que não é sempre, várias vezes não é possível, eu não consigo fazer isso. Mas quando eu consigo fazer isso lá com eles, tem momentos de muita satisfação mesmo. Sim. E aí você descobre também, isso é muito legal de falar, de pensar, coisas que você, pai, consegue, tipo, o seu jeito de estar com o seu filho, que não é... E aí tem uma outra história aí, que é outra conversa, mas é também polêmica. Mas que é assim, você não vai ter o mesmo jeito de brincar com ele que a mãe tem. Então, você tem que descobrir o seu jeito de brincar, que é um outro registro, que é uma outra coisa. Minha mãe, eu gosto muito de falar da minha mãe é especialista em bebês, né? Ela é psicanalista e trabalha com bebês, pais, mães e blá blá blá, essas coisas assim. E ela fala dessa outra qualidade de brincar, do brincar que o pai tem, às vezes mais intensa, mais pegada, assim, mais rough, assim, mais, né? E eu acho que faz sentido. Tem brincadeiras que o Vicente pede para fazer comigo, de meio de se enroscar, de pular na cama, de, enfim, coisas assim que... E aí você sente que você tem uma função. Você fala, isso eu sei fazer. E aí você não se sente tão idiota, assim, isso é legal. Porque você precisa de aumentar um pouco a autoestima também, né? Porque senão é só derrota. Então tem isso. Mas aí isso leva para uma outra coisa, que é a coisa do pai... fala, não, eu faço do meu jeito, né? Isso que é uma coisa que a gente falou esses dias, que é assim... como se a mãe estivesse fazendo todas as vontades do filho, tipo, submetida lá àquele negócio, e o pai estivesse propondo para ele outras dinâmicas, mostrando para ele o mundo. Mas aí a questão é, será que na verdade o pai não está só fazendo o que ele quer fazer, sem perceber o que a criança está a fim de fazer, e levando ele para fazer o que ele quer fazer? Mas é isso, né? Não sei se é isso, fico em dúvida. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Mas eu acho que a mãe, ela tá mais conectada àquilo, mas é claro, que é aquilo que ela acha que a criança precisa, que o bebê precisa, né? Ela olha e fala assim, é importante para ele ir nos aniversáriozinhos das pracinhas, porque são os coleguinhas da creche, porque são tal. É importante para ele, mas aí mais velho então, tipo, 10 anos, o Martim, obviamente é importante para ele ir no... mas aí ele vai desejar, né, realmente. Né? Ele vai desejar. Então, mas é importante para ele ir no showzinho de música, sei lá o quê, porque música é legal, porque tem que fazer isso e aquilo. E você, enfim, e aí o pai vai falar, não, mas eu quero levar ele no Maracanã. Não, eu não. Não você, mas enfim. Esse pai clichê. Mas eu queria... Nada de errado ser pai clichê, Eu quero levar ele no Maracanã. Assim, ele naturalmente não quer ir ao Maracanã. Eu poderia citar você quer ver o jogo de tênis. Ele não quer ver o jogo de tênis. Ele quer muito, ele gosta muito do jogo de tênis. Ele não gosta. Não, ele gosta porque você incentivou ele. Ele é fã de tênis, é uma coisa muito precoce, aconteceu, não sei de onde veio, não sei de onde ele tirou essa ideia. Do nada, agora ele fala Alcaraz, porque será, né? Não, ele gosta de tênis. Tem isso mesmo, que acontece com ele. Mas o pai é mais egoístão.
eu acho que os pais são mais egoístas, eles querem fazer o que eles querem fazer, e aí eles vão levar o filho. Por um lado, isso é legal, porque Sim, tem um é lado isso que que eu ia você está perguntar. apresentando coisas. Então, se você é um cara que surfa, você gosta de surfar. Sim. De repente, seu filho vai começar a surfar. É muito legal, ele vai pra praia, é saudável, é bacana, pegar sol, vai no mar, vai aprender a nadar, um monte de coisa. É, que né? os meus filhos não fizeram. Porque você não gosta disso. Sim. Mas, então, pode ser mais saudável o seu incentivo que você der pro seu filho, ou não. Pode ser ver o tênis comendo cebolitos, que é legal Cebolitos também. orgânico. Talvez ele vire o Federer, o Vicente, e aí, pô, você vai ter sido o cara, entendeu? Muito importante na formação Tem até dele. um filme sobre o pai das Williams, da Serena. Tem um filho. Nesse sentido, aí tem uma coisa que é engraçada, que aí é uma chave, né, de quem que você quer que o seu filho seja, né? E quem que o seu filho acha que você é, né? Tipo, esse pai e tal e tal. Então, nesse sentido que eu tô brincando, mas o Vicente quer ver o tênis porque ele acha que isso tem a ver comigo. Né? Então ele fala, papai gosta de tênis, e aí ele me acha em certo lugar, não quando eu atrapalho ele com a mãe, mas em certo lugar ele me acha muito incrível, ele me acha tipo, papai é grande e tal, uns negócios assim. Papai é grandão. E aí ele entendeu lá, e o irmão também tem... Porque ele imita você, né? Você Ele bota o casaco, quando a gente quer que ele bote um casaco, você bota o casaco, ele bota o ele casaco. automaticamente bota o casaco. tem esse método que é fácil. Você bota o tênis, ele fala, eu quero botar o tênis. Exato. Mas então tem esse processo que é um processo de identificação idealizada, vamos dizer assim, tipo de quem eu quero ser, né? E tem também o outro movimento que é esse pai olhar para o filho, isso também é uma coisa muito importante de falar assim, que é o meu filho vai ser o Federer. É muito frequente da gente constituir fantasias sobre os nossos filhos de correções de coisas que a gente não foi capaz de fazer, né? Então, aquela parada lá que eu achava que eu tinha que conseguir fazer para satisfazer o meu pai, eu não consegui, porque nunca é possível satisfazer isso, porque isso é uma fantasia, né? No final, chegar lá, nesse lugar do ideal, não dá para chegar, mas você não entende muito bem que não dá para chegar e você então passa a cobrar o seu filho de conseguir chegar, né? Então, é isso, né? Que a gente faz várias vezes. O meu filho vai ser o melhor aluno. O meu filho é muito especial. Você vê a gente falando, né? Não, ele tem uma coisa que ele gosta de bola. Sério, é maravilhoso. A pediatra falou assim, nessa fase eles gostam de bola mesmo. Tem uma coisa que ele adora música, ele é muito musical. Essa é uma frase nessa clássica. fase eles realmente se interessam muito pela música. Eles batucam. É bom que a nossa pediatra ela acaba com todas as nossas fantasias, né? Mas então tem isso, né? A gente não consegue entender que esse sujeitinho que tá ligado a gente ali é só mais um dos 8 bilhões, né? A gente acha que é ele que vai ser o cara. Meu pai, era tão louco que meu pai fazia comigo. Meu pai achava, a gente morava em Brasília e tal, você sabe disso, né? Mas a gente morava em Brasília e meu pai teve uma época que ele trabalhava com políticos. Meu pai era antropólogo, mas ele tinha uma época que ele era assessor de umas coisas assim, era esquisito, mas acontecia. E ele me levava para as reuniões. E ele me apresentava falando que eu ia ser presidente do Brasil. Ele falava sério. Ele falava, isso aqui é Manuelzinho, vai ser presidente do Brasil. E eu ouvia aquilo, eu era criança, né? Mas ele me achava tão incrível, ele se achava tão incrível que ele achava que ele ia ter um filho que ia ser presidente. Era real. E eu levei aquilo meio a sério, por muito tempo. Pois é, você vê. Daí você tira a força que o pai tem na vida de uma pessoa. Muito sério, uma força de um pai que não se terapeutizou direito. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser falada, né? O poder do pai, a gente fala muito da mãe, né? A mãe, mas o poder do pai, a influência que esse pai traz para esse filho é muito grande. É muito grande. É muito grande. É um poder muito grande. Isso também tem a ver com esse pai que se mantém na posição de modelo idealizado, né? É assim, que você não se desconstrói, né? Não fica, não é vulnerável, não é frágil. Mas isso é também uma coisa que você tem, que aí os pais, né? Acho que o trabalho todo da gente pensar essa paternidade, esse jeito de ser pai, é você poder também ser vulnerável, né? Não sempre, mas de vez em quando. De vez em quando, né? Porque a mãe também não é fácil para uma mãe ser vulnerável para o seu filho, né? Não? Eu acho que não. Outro dia eu fiquei querendo chorar no filme e o Vicente estava vendo. O que era que eles estavam vendo? Acho que o Vicente Martim. E eu me segurei. Eu falei, Divertidamente. Divertidamente. Eu falei, eu não posso chorar. Porque se eu chorar, o que ele vai achar? Ele vai me ver chorando? O que ele vai pensar? Então, eu acho que é difícil ser vulnerável para o seu filho de qualquer jeito. Você quer ser a figura de força, né? Assim, de potência,
E você... A gente acha de alguma forma que cuidar é ser essa figura. É ser essa figura, Mas eu acho... Porque você fica achando que ele precisa disso, né? Que ele precisa que você seja, tipo... Essa rocha essa sólida. rocha sólida que ele vai poder fazer, enfim, tá no estado em que ele estiver e você vai estar ali com ele, cuidando dele, concentrado nele e não, né? É uma coisa assim super, em todos os sentidos não. Não é só mais adiante que não, não, nunca é. Nunca é. Porque assim, se a gente pensar que a experiência de interpretação que a criança faz dos afetos no mundo, a primeira leitura dos afetos do outro e a partir daí dos próprios afetos, como eu tô a partir do olhar do outro, é feita nessa relação. Sim. Então, se você tem uma mãe ou um pai que são blocos sólidos, assim, fechados, estoicos, essa capacidade de interpretar os próprios afetos para essa criança também está empobrecida. Sim. Esse é um negócio muito, muito sério. É verdade. E é aí que acontece a interpretação. Cerebralmente mesmo. A gente, com 9 meses, começa a ler o afeto do outro. E a gente começa a pensar, eu fiz isso, deu naquilo. Eu ri, ela fez assim. Eu chorei, ela fez assado. A gente começa a entender quem a gente é, objetivamente mesmo, ou subjetivamente, a partir do olhar do outro. Então, se esse outro não varia, a gente se empobrece. E talvez para os filhos, né, para os meninos, seja ainda mais importante ter pais que possam demonstrar a sua fragilidade. Né? E aí isso depois ganha outros contornos, né? Que é assim, quando essa criança começa a compreender que ela tem falhas, que ela não consegue, que ela perde às vezes, que ela é frágil, né? E aí se ela não entende que é tudo bem, se ela não entende que ela pode ir lá e falar, cara, tô com medo, né? Pensando no Martinho, o medo do escuro, por exemplo, agora, né? Se ele acha, e mesmo eu tentando fazer de outro jeito, ele acha ainda assim que ele não pode ter medo, né? Que o certo seria que ele com 10 anos não tivesse mais medo. E eu falo pra ele, eu tinha medo, tenho medo, tal e tal, e ainda assim ele fala, não, mas eu deveria não ter medo, né? Dessa posição do ideal, assim. E se eu não tivesse capacidade de reconhecer o medo, seria muito mais difícil para ele, né? Muito mais complicado. Então, de fato, é necessário mesmo para que essa relação possa se enriquecer que você reconheça esse negócio, né? E eu fico sempre pensando também em relação eu acho que as mães entendem mais isso, né, do que os pais, mas o privilégio que é você ser pai de alguém, né? Você ser essa figura de referência, você ser essa figura que é o grande, né? Que é o grandão, que é o que vai proteger, que é o que vai mostrar as coisas, que vai ensinar, que vai dizer, pode ser a bicicleta, pode ser o surf, pode ser o que for, mas assim, é um privilégio, né? Você ter essa relação na sua vida, assim. Então é uma construção também de relação para a vida desse cara, né? Dessa pessoa. Sim, total. Mas tô falando também que você vai ser a pessoa que vai ensinar ele que chorar tudo bem, né? Exatamente, Eu lembro quando o Martim me viu chorar a primeira vez, eu lembro quando ele me viu chorar. Eu tinha uma história de um pai, de um amigo que estava doente e tal, e ele me viu chorando. E aí ele ficou meio assim, e aí ele falou, o que você está chorando? Eu falei, tô triste por causa disso, disso, disso. E ele lembra até hoje. Ele fala, lembra aquele dia que você chorou, pai, a primeira vez? Aí ele já me viu chorando algumas vezes, óbvio, mas foi super importante para ele isso, assim, né? Para ele não ter que ter tanta vergonha de chorar. E não precisa se esconder para chorar, porque a gente se esconde para chorar, né? Vamos voltar à cartilha? Vamos, Eu queria só voltar, porque eu acho que tem uma coisa aqui que era boa, né? Acompanhar a criança na escola, creche, nos estudos de casa. Você faz. Faço. Brincar e passear com a criança. Você brinca mais daquilo que você tá afim mesmo. Querendo Tô brincar. propondo outras dinâmicas. Propondo outras dinâmicas. Tipo, vou jogar você na cama, o que é muito legal. Certo. Manter um clima de respeito com a parceira. Eu não gosto de ler história, acho chato mesmo. Mas desculpa, clima de respeito com a parceira. Porque é incrível que o Ministério... É incrível não. Que bom que eles fizeram essa cartilha, mas é muito louco que você precisa dizer, né? Assim, é o nosso país, né? Que você tem que manter um clima de respeito com a parceira e com a criança, né? Falar e ouvir os medos, as angústias que surgem, né? Que a criança tem. Participar de realização das ecografias e tirar suas dúvidas sobre o desenvolvimento. Isso já tá no... Não nasceu ainda.
Incentivar a amamentação e compartilhar com a parceira esse momento. A gente já falou sobre isso. Já. Fazer uma visita prévia na maternidade onde a criança nascerá. Mas isso aqui tá elaborado, né? Isso eu já tinha feito. É, já foi. Mas acabamos aí o Não, não negócio? acabamos. É porque tem muita coisa aqui. Porque que os homens, então... Os homens, vou resumir, tá? Eles acham que eles nunca vão adoecer. Então não fazem exames. Porque Mas o que o tem a ver homem... com a paternidade ativa? Eu não sei, eu acho que já é uma cartilha um pouco mais, Mas tipo para assim... homens, começou falando sobre paternidade, depois é mais conselhos gerais. Não, tem né? tudo aqui, Tá. Então pronto, então encerramos a cartilha. Então eu tirei quanto? 8? Você tá se achando, né? Oi, achei que foi 8. Não, eu acho que você é um 7,5 bom. Sólido. Sólido. Acho que você tá bem de 7,5. Passei, né? Sem prova final. Você passou, Mas essa é uma brincadeira até que é perigosa, porque... O quê? Por que é perigosa? Porque eu acho que não é pra brincar, assim. Porque eu acho que tem uma coisa que é verdade. Porque eu acho que a maioria dos homens não consegue lidar com a paternidade de verdade, né? E não fazem essa conexão com o filho. E é muito triste você ver quando o filho... Porque quando essa pessoinha também, ela não tem essa relação com esse pai, ele tá perdendo um negócio grande na vida, né? Tá. Não Super ter tá. essa figura é uma falta. É uma falta muito grande, é um buraco muito grande. Então, eu acho que tem que ter essa consciência também. Não, e tem uma coisa que figura essa, né? Porque meu pai foi presente, vamos dizer assim, até os meus 12 anos, quando ele saiu de casa, ele estava lá, bastante. Eu tinha uma relação, vamos dizer assim, muito íntima com ele, em tese, né? Mas a gente estava lendo sobre isso, o Martim estava perto ouvindo a gente conversar sobre esse podcast e tal. E aí eu falando do que é o pai, né? E a gente estava falando desse pai, a gente conversando sobre o que era esse pai, década de 80, né? 80, 90, enfim, que é quando eu tive meu pai. E aí eu tinha duas coisas que era essa função, o que o pai... Era medo do meu pai que eu tinha, muito medo. Tipo, ele chegava em casa, eu sentia o arrepio subindo a espinha, assim, sabe? Eu falei, cara, ele tá entrando em casa. A gente ouvia o portão daqueles, enfim, pesados. E eu e meu irmão, a gente se organizava, assim. A gente fingia que estava sendo razoável e tal, porque ele ia entrar em casa. Muito medo mesmo. E a idealização. Ele era enorme, ele era forte, ele era inteligente, ele era tudo. Então, esse pai que você teme, né? E que vai te reprimir, te punir e tal. E o pai que você idealiza. E a gente eu falei, então tem esses dois modelos de pai. Aí o Martim ouviu e falou, não, mas por que vocês estão falando isso? Tem nada a ver, eu não tenho medo de você, o que você está dizendo? E é engraçado de perceber, claro que ele me idealiza em algum grau, né? Óbvio, porque mesmo que você tente, lute para que isso não aconteça, isso vai acontecer. Mas essa é a nossa função, né? Em algum lugar e também desconstruir, fazer e desconstruir. Mas você precisa primeiro fazer, né? Vai acontecer, né? É o cara que me pega no colo e me põe lá em cima, pô. É o pescoçal. Ele subo no pescoço dele, eu fico maior que as pessoas, caraca. Tipo, consigo pegar nas árvores, né? Nas folhas das árvores. Então é incrível. Mas essa ideia do que pode ser essa paternidade, né? Que pro Martim, a experiência que ele tem de pai, sei lá, quando ele for contar pro filho dele, se ele for ter filho, sei lá, ó eu demandando, né? Idealizando, ele vai ter filho, vai ser normativo, tudo certo. Mas aqui, se ele for ter filho um dia e tal, como é que ele vai contar para esse filho o que era a experiência dele de paternidade, né? Sabe? Provavelmente o relato dele vai ser muito diferente do meu. Sim. Isso não quer dizer que não vai ter falhas, né? Não, vai ter um monte de falhas. Vão ter outras falhas, vão ter outras falhas, outras faltas, outras coisas que ele vai achar que você não... Porque vai sempre ter, né? Isso que é duro. Você vai tentar ser perfeita, no meu caso, né? Eu não sei se as mães são todas assim, mas, né? Você fala, como é que eu faço para ser muito boa mãe? Muito boa mãe. E você não vai, assim, você não vai dar conta, né? De ser incrível sempre. Você tem que saber que você não vai. E você tem que saber que tudo bem, né? Porque a vontade é que você seja, tipo assim, muito, muito perfeita para ele, assim. Que ele não tenha nenhuma falta, nenhuma falha. Mas você falou um negócio que eu achei legal do ideal do eu, né? Eu acho que talvez, posso estar sendo muito careta, mas talvez para a mulher, em algum lugar, a maternidade esteja muito vinculada ao ideal do eu. E para o homem não.
Acho que para o homem o ideal do eu passa por outras coisas, né? Pela profissão, pelo carro, pelo dinheiro. Tô falando sério, não. pelo status, por ser maior do que o seu melhor amigo, por ter uma casa mais bonita, não sei. Que não que as mulheres não tenham isso, não sintam isso. Sim. Mas eu acho que a maternidade tem um peso muito grande no ideal do eu da mulher, assim. Sim. Que claro que isso vem sendo desconstruído e claro que as mulheres... Que constrói a figura dela ideal. Eu acho que claro que isso vem sendo desconstruído e é claro que a gente tem se desapegado cada vez mais disso. Mas é quase uma coisa meio que, né, sei lá... Atávica. Meio louca, assim, porque... Você se imagina, né? Você tá ali pequenininha, sei lá, você brinca de boneca. Você já brinca de mãe, né? Quando você é bebê, assim, quando você é pequena. Você já tem a bonequinha, ela já é sua filhinha, ela já anda no carrinho. Então isso é uma coisa um pouco, uma construção social muito pesada, né? Em cima da gente. Não sei se é só, muito pesada, não sei se é só social também, mas sim, sem dúvida social. A gente poderia falar que... Não vou entrar nessa discussão. Não entra nessa discussão, não vamos falar sobre ela. É. Mas você entendeu. Tem toda essa outra parte. A discussão é se tem biológico ou não, mas não vou entrar porque as pessoas sempre brigam com a gente. Mas tem... Enfim, pode ser que não tenha. Mas... Não, é porque para a neurociência, que é de onde eu posso falar, tem essa disponibilidade na média do pessoal, né, da mulher, do cuidar. Isso não quer dizer que toda mulher tenha que cuidar, isso não quer dizer que toda mulher só mulher possa cuidar, nada disso, de jeito nenhum. Mas que tem lá um desenho ocitocinérgico mais que testosterônico acontecendo. E isso é um dado que assim. Como que isso vai ser operado na cultura, abrandado, complexificado ou reafirmado e piorado para gerar abusos e violências é outra coisa. Mas nesse sentido a gente pode dizer que por uma razão ou por outra, as mulheres praticaram o cuidar muito mais do que os homens. Sim. Mas você não concorda com isso? Porque então isso faz com que a mulher esteja confortável nesse lugar de mãe, assim. Ela olha, não quer dizer que, né? Não quer dizer que eu não tenha ambições profissionais e não queira, né, ser incrível, né? Independente da maternidade. Não, certamente você quer, por isso que é tão difícil, inclusive. Por isso que é tão difícil. Você tem, além disso... Além disso, mas tem uma parte muito grande, né, de afeto, de vínculo, que é preenchido com a maternidade em mim. Sim. E talvez isso para os homens, né, não seja tão claro o quanto ocupa um espaço menor. Que isso ocupa no ideal do eu dos homens. É como se fosse uma coisa quase que assim, eu sou pai porque é isso aí, né? Tem que ter um casamento, tem que ser pai, tem que... Então, isso passa um pouco batido agora na mesmo, coisa. No grupo dos meus amigos de infância, um amigo meu escreveu, sonhei que o Manuca, que sou eu, tinha um outro filho, filha e tal, e a gente tava, não sei o quê. Olha aí, amor. Eu falei. Aí eu fiz aquela piada mais machista, falei, pô, a Flor tá falando sobre isso, olha aí que loucura. Que é assim, como que isso ocupa o seu imaginário de ser mãe de novo e tal e coisa, e que eu tô falando, porra, e isso vai, como se eu não precisasse disso, assim, bem masculino, assim, a minha mulher tá falando dessas paradas aí e tal, sabe assim? Você vira um cara muito, né, é isso. E porque é como se você, de fato, não precisasse disso tanto, eu não precisasse disso tanto quanto você precisa nesse sentido, para cumprir a minha realização. Exatamente, para cumprir a sua realização como pessoa no mundo, né? Então eu acho que... E eu acho burro isso, porque, na verdade, se tem uma coisa que compõe muito o ideal do eu para os homens, é o filho, porque o filho tem tudo a ver com a potência, né? Em que sentido? No sentido de que ele é a sua continuação, né? No mundo. Potência no sentido de vir a ser. De vir a ser. Ato e potência. Então, ele tem tudo a ver com isso, né? E eu acho que é muito difícil. A mãe não está pensando, isso é... O filho é a minha... Enfim, a minha genética, ou sei lá. É a minha continuação no mundo. Não penso sobre isso. Eu penso no amor que envolve isso. Na minha experiência de vida, que é muito mais rica tendo ele. Sim. Ou tendo isso. Experimentando isso, por mais que seja difícil e doloroso e cansativo, mas experimentar isso para mim é que é a grande coisa. Sim. Eu queria que você falasse sobre a masculinidade tóxica. O que você quer que eu fale sobre isso? Eu quero que você fale sobre isso. O que é isso? O que é isso? Boa questão. Não, eu acho assim,
para fazer esse trabalho aqui, eu fiquei pesquisando essas coisas, né? Porque eu não sei bem o que é masculinidade tóxica, eu não tenho conexão com esse conteúdo. Não, brincadeira. Mas eu fiquei... a gente meio que entendeu, eu entendi que um jeito bom de pensar a masculinidade tóxica é a ideia de que o homem é incapaz de reconhecer a própria falha, a própria fragilidade. E aí, fragilidade no sentido de não coisa que quebra fácil, fragilidade no sentido de coisa que pode quebrar, sacou? Tá autorizado a quebrar. E que para o homem não está autorizado. E ele não consegue reconhecer os defeitos, falhas e derrotas dele, não consegue alternar a posição para ser aquele que precisa de ajuda. Ele não aprendeu isso, não treinou isso. E que então, já que ele não consegue reconhecer isso, ele também não consegue reconhecer a do outro. Porque quando ele vê a fragilidade do outro, a falha do outro, o erro do outro, a fraqueza do outro, vamos dizer assim, ele se lembra apavorado da sua própria. E ele pode ser frágil também. E aí, quando ele fica apavorado com isso, ele reage com agressividade. Com humilhação, com diminuição, com violência de ordens diversas. Então, a masculinidade tóxica nesse sentido é deletéria e é tóxica não só para ele, porque se ele não consegue reconhecer os próprios buracos, ele tem menos condição de cuidar disso, como é terrível também para o outro, porque ele não aceita que o outro exiba, vamos dizer, por aí as suas falhas, entendeu? Então, e por que você acha que os homens não conseguem? Pois é, você quer uma explicação de que ordem? Da ordem que você quiser. Tô aqui, fazendo um trabalho para o nosso público masculino que está ouvindo o podcast. Então, eu acho que tem uma coisa que se retroalimenta, assim como o cuidar ser biológico e cultural, eu acho que também passa um pouco por aí. É biológico e cultural ao mesmo tempo, né? Então, primeiro que, em termos bem objetivos, quando o homem sente medo, no cérebro masculino, o medo tem uma interação direta de resposta através da testosterona, que faz isso virar agressividade, violência, né? E uma busca como reação. Isso é uma coisa objetiva mesmo, que acontece não só com os machos humanos, mas com os machos, todos machos mamíferos, esse pessoal. E com as hienas, fêmeas hienas, que tem mais testosterona que os machos hienas, mas são as únicas. De resto, fora as hienas, todo mundo é sempre macho que tem mais. Mas aí então, na interação com a testosterona e tal, tudo que vira ameaçador, dor e tal, ansiedade nesse sentido, é respondido com raiva, com ataque, né? Ou com busca sexual também, pode ser, mas não vou nem entrar nesse assunto que vai complicar mais o nosso esquema. E aí nesse sentido, esse cara tem muito mais dificuldade de ficar nessa falha, nisso que ameaça ele, sabe? E aí ele vai elaborar isso, falar sobre isso, tentar entender disso, o que está acontecendo. Ele vai na reação. Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Não, ele vai reagir, eu sou capaz de resolver isso, porque essa é a paisagem, vamos dizer assim, a coisa lá, bioquímica dele, funcionando dele. E aí, no nosso modelo cultural, isso vai ser amplamente reforçado pela lógica do sucesso, pelo campo do símbolo fálico, o cara que o guerreiro, o estoico e tal e tal. Então você vai construir ideias de homens que não podem falhar, porque se eles falharem, eles morrem, né? Concretamente, se você pensar nesse estereótipo do guerreiro, o cara, se ele titubear, ele morre. Né? Então eu gosto de pensar, sempre você sabe, sobre o Hamlet, que é o cara que não consegue fazer isso, né? Que assim, ele faz de tudo para não fazer o duelo, para não enfrentar, para não matar. É o cara que mais tem falhas e medos e dúvidas e complicações. Não vai. E no final ali, quando ele vai pro duelo, ele pede pro Laerte para eles não duelarem. Ele fala, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Então, o Hamlet, nesse sentido, ele é super tóxico em vários sentidos, mas não nesse sentido, né? Mas com ela ele é. Com ela ele é. Com a Ofélia ele super ele é. Violento, tóxico, ele não consegue terrível, reconhecer a fragilidade dela. Ele não é diante de outro homem. Não, ele tem medo do outro homem. Do outro homem. Exatamente. Mas ele fica totalmente transtornado de ver a fragilidade, o afeto dela. O afeto acontecendo porque ele está muito atrapalhado com o próprio afeto, né? Então, e aí o homem, a gente, homem, no nosso campo cultural, vai entendendo que a nossa função não está ligada a isso, não está ligada à experiência afetiva, que a gente tem que calar a experiência afetiva de qualquer ordem, de qualquer emoção que seja, e que a gente tem que conseguir funcionar, entregar, produzir, gerar renda, gerar grana, né? Então o homem é aquele que vai ser o provedor nesse sentido, o cara que vai garantir as condições materiais para a existência dessa criança ou dessa família,
teoricamente, né? Porque você fala isso, as famílias, os caras vão embora, as mulheres cuidam de tudo, mas assim... Eu ia dizer isso. Inclusive tem cada vez, né? Assim, pesquisa, né? As casas são muito mais sustentadas pelas mulheres no Brasil. Então, sim. assim... Mas na fantasia, o desenho do cara, a fantasia no do ideal do eu dele, ele é esse cara. Você falou sobre o ideal do eu? Porque isso é uma coisa muito legal. Você explicou o que é nos Reels? Eu expliquei, mas posso... É fácil de... também... Explica aí, então. Não, fácil, eu digo assim, ideal do eu, é o seu ideal, é aquilo que você acha que você precisa ser para ser incrível. A definição que eu faço, que eu acho bem fácil, que é com assim ou assado. Assim, você deveria ser alguém para ser amado, mas do jeito que eu sou assim, eu não sou. O assado, como eu deveria ser assado para ser amado, é o ideal do eu. Sim. Quem eu deveria ser para ser amado. É o ideal do eu. Resumindo muito. Mas, e aí eu acho que daí também, isso faz a gente também pensar sobre essa ideia desse macho provedor, que vira a função dele, né? Em fantasia, do patrimônio e do matrimônio, né? Então, o que é o patrimônio? Porque a origem da pai, matri, mãe, mônio é que vem de, né? Que segue, que vem dessa coisa, do latim. Mas... Então, o matrimônio é uma coisa que vem da mãe. Que está ligado ao vínculo, está ligado ao casamento. Não, mas vínculo, a origem é meu, que vem da mãe, que vem do pai. Só que o que vem da mãe é o vínculo. É o vínculo. É o laço, é o campo de união. O que vem do pai é a grana, é o dinheiro, é o monetário, né? E acho que isso diz muito de como a gente entende... E isso fala da masculinidade tóxica também, porque se ele não consegue entender que ele pode ser outra coisa... se ele não consegue encontrar o lugar dele como figura de cuidado, ele acha que ele tem valor, então, sendo a figura que vai prover. Que vai prover, e só tem valor assim. Só tem valor assim. E aí, quando ele não consegue fazer isso, babou. Ele não é nada. Né? E aí ele... Né? Então, nesse sentido, a gente tem... também é terrível da nossa estrutura, né? Pais que ou não estão, ou quando estão de forma violenta também, né? Porque estão muito frustrados com a própria falha, com a própria não capacidade de estar à altura do seu ideal. Sim. E que eles nem entendem qual é, né, em geral. Sim. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu queria perguntar mais alguma coisa pra você. Você acha... Extras do DVD. Por quê? Por quê? Que você decidiu ser pai? Primeira vez? Por que você decidiu ser pai? A primeira vez, já que você antes não era pai e quando você virou pai do Vicente, você já era pai, então... Uhum. Não, a Nanda propôs isso. É muito estranho, porque a gente não falava sobre isso de jeito nenhum. Mas você aceitou? Tô contando. Vai lá, desculpa. A Nanda propôs isso. Ela propôs. Não, eu sei que ela propôs. Nós estamos falando, né? Não, e aí eu me vi apavorado com aquela perspectiva de falar como é que eu faço, eu não tenho a menor condição de ser pai. Eu já sabia dos meus problemas nesse sentido, né? Mas eu fiquei com muito medo de ser pai e de não dar conta de ser pai e de não ser um pai suficientemente forte e tipo foda, assim, nesse sentido, sabe? E de ser muito frágil demais. Nessa época eu era mais frágil ainda do que eu sou hoje, talvez, sei lá, eu era muito zoado, tinha muitas dificuldades e você sabe. E aí fiquei com muito medo, mas pensei que eu não podia ser paralisado por esse medo. E que eu falei, vou tentar, vamos lá. Sem ter a menor ideia de onde eu estava me metendo. De verdade, né? Pensei bastante, mas falei, tá bom, vamos tentar. Vamos fazer isso. E a segunda, e o Vicente? Aí eu já estava um pouco mais apaziguado com essa posição. Sim, porque já existia essa posição, né? Eu já sabia que eu era mais ou menos capaz de fazer isso. E eu achava que era muito, muito legal, seria muito legal se a gente tiver. Tanto é que no nosso caso é completamente diferente, porque eu estou dizendo há muito mais tempo e quem regateou foi você, né? Sim. Então eu estava há muito tempo falando, e aí, vamos fazer isso e tal e tal, e você muito em dúvida sobre fazer isso ou não, porque isso é mudar o seu lugar no mundo, né? Mas aí eu já sabia do amor que estava aí, né? Já sabia, totalmente. Então, eu não faria sentido para mim não viver essa experiência amorosa de novo, com você junto, né? E com o Martim junto também, porque essa ideia de ter uma família nesse sentido, né? De realmente parece piegas, mas que é muito potente, né? Que é muito forte, muito... não tem nada mais forte do que isso. Então, a segunda vez foi isso já. Já sabendo
o buraco e já sabendo o amor que tinha também. Sim. E o que você mais gosta da paternidade, o que você menos gosta? O que eu mais gosto? Eu mais gosto do momento que eles estão acordando. De manhã, não quando eles acordam de madrugada. Tô falando de manhã. Quando eles acordam de madrugada é o inferno. Qualquer que seja a razão de qualquer um deles, seja o pesadelo do Martim ou a chupeta do Vicente, sei lá. Mas eu acho difícil. Mas quando eles acordam de manhã, eles estão meio suadinhos, assim, aquele negócio, aquele cabelo desgrenhado, aquela coisa. Acho que é a coisa que eu mais gosto. Quando o Vicente vai lá pra cama, o Martim também se aninha, assim, de manhã. Eu gosto da manhã. Eu acordei antes, em geral, antes deles, e eles vão acordando, tem esse momento. Antes do dia, do inferno do dia, das coisas que tem que fazer, lá, antes de tudo isso entrar. Essa acho que é a parte que eu mais gosto. O que você menos gosta? O que eu menos gosto? Eu acho que eu menos gosto da demanda que isso produz na minha vida de trabalho. De ter que produzir as condições materiais para isso acontecer. Para pagar as escolas. Para pagar as escolas no modelo que a gente inventou de viver, entendeu? Com essa vida que a gente inventou de ter. Sim. Isso eu não gosto, de ter que trabalhar como eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, você sabe, eu gosto muito de trabalhar, mas não tanto quanto eu trabalho. E isso me deixa muito triste. Que eu tenho, por exemplo, meu tempo está passando e que eu não estou com eles, e que o tempo está passando e que eu estou produzindo uma realidade para que a gente possa também existir. Eu sei que eu não faço isso sozinho, óbvio, mas essa sensação de que eu estou perdendo o meu tempo, quer dizer, meu tempo está sendo gasto sem viver essa vida, mas produzindo os meios para viver. Aquela história do Mujica, né? Não é o dinheiro, é o tempo. É isso que eu menos gosto. Acho que muita gente vai se identificar. Acho que sim. Acho que sim. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente está encerrando nosso serviço. Se quiser entrar em contato... Não tem como entrar em contato. Mas foi muito legal. A gente... Manda uma cartinha pra gente. Cartinha, e a gente se encontra de novo para conversar mais. Quer falar alguma coisa para encerrar? Não, achei muito legal. Acho que é muito legal e muito importante falar sobre essas coisas. Porque a gente está aqui, está brincando, ela é leve, né? Mas eu acho que é muito importante falar sobre o lugar que os homens podem ter no mundo, né? Assim, pode ser muito diferente. As relações podem ser muito mais ricas, mais interessantes, mais complexas, né? Sim. E acho que se a gente fala sobre isso, a gente abre essas conversas, é legal para todo mundo. Sim. Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até já.